Tem uma frase que eu uso da Frida Kahlo no início do meu curso, né? Que eu digo, eu não quero que vocês pensem em homem, eu quero apenas que vocês pensem. Eu acho fantástico, porque quando você aceita, simplesmente, sem questionar, sem pensar, né? Você cai naquela caixinha e fica. Né? E o despertar da consciência é exatamente isso, sair dessa caixinha. E para sair da caixinha eu preciso pensar, eu preciso questionar. E por isso que às vezes a gente foi parar na fogueira, né? Por questionar um pouco. Mas a gente passou dessa fase, então a gente pode questionar um pouquinho mais agora, de estar buscando resposta, principalmente entendendo, né? Que além desse corpo, né, tem um bloco de energia, uma massa de energia, essa consciência que se manifesta através do corpo. Né? E aí você começa a abrir, né, todo esse estudo, saindo da linha de religião para a linha de física quântica. Vamos entender energia, vamos estudar energia. Vamos entender primeiro quem nós somos, né, para que a gente possa começar a expandir um pouquinho, olhar para todos esses pontos de uma maneira mais clara. Né? Começar a procurar caminhos, vias, claro que dependendo aí da proposta de cada um dentro dessa jornada, você vai ter caminhos diferentes, mas né, a chegada é sempre igual. Com certeza. E eu sei que você tem um PowerPoint que você quer compartilhar com a gente no momento que você quiser. Eu acho que você pode clicar aí nesse adicionar ao palco, e aí você tem o controle. Mas eu estou aqui o tempo todo, coloco aqui a gente menorzinho, se precisar, maiorzinho, conforme for a necessidade. Só pedir que eu estou aqui. Legal. Aí se precisar de alguma coisa, se alguém tiver alguma coisa no chat, precisar de alguma coisa, é só ir mandando aí que a gente vai colocando. Então eu preparei, né, algumas imagens aqui para ajudar, ilustrar um pouco esse processo, né, para trazer um pouco de ideias para essa visualização. Eu acho que fica mais interessante. Estou acostumado a dar aula aqui já há um bom tempo, né, então o material auxiliar ajuda bastante nesse sentido. A hora que você quiser, pode soltar ele aí. Beleza, então vou colocar aqui. Então vamos lá, né? Já que a ideia, né, é falar de cura, conexões e milagres, né? Quando a gente fala de milagres, a gente fala de uma intervenção divina, seja lá qual for o Deus, né? Deus, Tupã, Zé, Alá, Zé, né? Cada um tem um nome, né? A fonte, o grande arquiteto do universo, tudo se refere à mesma energia, né? De onde tudo isso começa. E quando a gente fala em milagre, né? Principalmente a gente fala do quê? De uma energia, de uma ajuda externa para que esses milagres aconteçam. Milagre é tudo aquilo que eu acho que é impossível de realizar, né? E alguém, no infinito, na sua eterna bondade, vai interceder ao meu favor para fazer isso acontecer. Na realidade, o buraco é um pouquinho mais embaixo, não está externo, está interno. Né? Então, eu trouxe um pouquinho dessas informações para a gente poder entender um pouquinho disso, de como nós, né, quando falarmos em cura, vamos falar em autocura. Nós mesmos fazer os nossos milagres, né? Conexões, a quem eu tenho que me conectar, qual é a minha primeira instância, onde eu vou buscar tudo isso. Então, vamos lá. Então, o funcionamento da mente humana, né, quando a gente fala em consciência, em alma, né, a gente fala que nós somos uma energia que se manifesta através do veículo de manifestação dessa consciência, o corpo físico. Então, essa pirâmide energética, vamos dizer assim, né, para trazer essa manifestação para que esses milagres aconteçam, para que a minha cocriação aconteça, ela tem uma estrutura. Então, a primeira, a base de tudo isso, corpo físico. Já que é o veículo pela qual a minha consciência se manifesta, ele precisa estar funcionando perfeitamente. Né? A nossa consciência é o motorista, o corpo físico é o carro alugado. A gente pegou emprestado aqui, vai ter que devolver no final. Né? Depois da outra jornada, a gente aluga outro carro e outro carro. Já tivemos tantos outros carros antes, tantos veículos anteriores. Mas quando esse corpo físico tem algum problema, eu não consigo me manifestar adequadamente. E em cima desse corpo físico, eu tenho toda a minha camada emocional. E quando a gente fala do lado emocional, nós estamos falando, né, de tudo que eu sinto, de todas as minhas crenças, os meus padrões, associado a isso, dentro dessas memórias de todas as jornadas
os medos, os traumas, fobias, tudo aquilo que eu já passei. A nossa personalidade congênita, ou seja, eu hoje, aqui, me manifestando nesse meio, né, foi formada e baseada em todas as minhas experiências anteriores. Eu sou um conjunto de experiências. Então, claro, você já passou por algumas situações. Aqui, depois de uma manipulação no sistema reencarnacional, ficamos presos nessa roda de samsara e não lembramos da nossa vida anterior, nem das anteriores, nem das anteriores a esse planeta. Então você nasce aqui de novo e não faz a mínima ideia do que você está fazendo aqui. Então hoje, com acesso a mais informação, né, mais questionamentos, a gente começa a entender que a gente não é o corpo. Esse é só o veículo. Então, quando esse emocional está desgastado, tem problemas familiares, relacionamentos, né, os seus problemas do dia a dia, isso pode afetar o corpo físico, causando doenças, e a minha camada exatamente acima, que é a camada dos relacionamentos. Então, primeiro relacionamento, família. Eu nasci numa família. Família é uma escola. O que eu vim aprender nessa escola? São mais de 20 anos nessa área, mais de 10 atendendo. Posso colocar aí uns 10 mil pacientes, umas 50 mil captações dentro da apometria. E aí você vai olhar que 99% chega aqui e tem problemas com pai e mãe. Da onde você foi originado. Claro, se você se matricula numa escola de engenharia, você vai ter que aprender cálculo muito bem. Se você for ruim de matemática, engenharia não é muito bem a sua área. Mas eu quero fazer engenharia. Então tá bom. Então você vai ter problemas com alguns professores, porque eles precisam te ensinar matemática. E eles são professores de matemática, eles não vão mudar, eles vão passar 60 anos da vida dele dando aula de matemática. Tudo isso só se ajeita quando eu passar de ano. Relacionamentos pessoais, relacionamentos amorosos e relacionamentos profissionais. Então, essas 4 camadas de relacionamento, né, vão fluir baseada nas minhas experiências anteriores e naquilo que eu estou sentindo hoje, em cima desse campo emocional. No topo disso, financeiro e prosperidade. A maioria das pessoas chega, eu preciso trabalhar financeiro e prosperidade, porque acha que tendo dinheiro vai pagar a viagem dos sonhos, vai pagar, né, o plano de saúde do pai e da mãe, vai não sei o quê, e não vai ser feliz. Porque o dinheiro não vai comprar essa estabilidade emocional, essa paz que você busca. Enquanto, né, essas 3 primeiras camadas não estiverem estabilizadas, o que vai acontecer? A parte de cima não funciona. Né? Todo mundo quer começar lá por cima, mas esse emocional está tudo bagunçado. Então aí que começa a pegar o problema todo. A nossa mente era dividida em 2 partes, mente consciente e mente subconsciente. Então, na minha mente consciente, né, raciocínio, julgamento, memória de curto prazo, tomadas de decisões, planejamento, análise. Né? Dentro do nosso computador aqui, eu estou aqui agora, estou com um navegador aberto, estou dentro de uma conexão, estou aqui com o PowerPoint, tem a minha memória RAM rodando tudo isso. Isso é minha mente consciente. Aquilo que conscientemente eu estou focado e fazendo. E tem a mente subconsciente, que é 90% disso. Então, a primeira tarefa da mente, né, subconsciente é funções vitais. Você nasceu, já veio um veículo pronto. Então, batimento cardíaco, digestão, respiração, tudo isso que faz esse corpo se mover, criação de células, regeneração, criação de sinapse. Né? Nós nunca pensamos para fazer isso, isso acontece. Né? Então, o subconsciente é o nosso piloto automático. Tudo que a gente faz sem pensar, sem ter foco, sem ter, né, a concentração em cima. Toda a minha parte de criatividade, hábitos, crenças, emoções, sentimentos, essa minha conexão espiritual, seja lá por que caminho você siga, a intuição, sabedoria, os padrões que a gente já criou por outras sequências de vidas, né? Então, se você vem de 10 vidas militares, você vem de um padrão muito rígido, tudo muito certinho, tudo muito organizado, uma linha de dureza, né? Você vem de muitas linhas religiosas, então você tem algumas características daquela região que você frequentou várias vidas seguidas, né? E a minha memória de longo prazo, né? Então a gente tem poucas memórias, principalmente do primeiro setênio, mas nenhuma memória das vidas anteriores. Então, dentro dessa caixinha, eu tenho todas essas informações. E essas memórias de longo prazo são organizadas em caixinhas de frequências.
né? Quando eu falo em alegria, tristeza, ansiedade, medos, tudo isso tem uma frequência de vibração e eu vou acumulando várias memórias. Então, essa consciência que um dia chegou aqui no planeta e ganhou o primeiro corpinho, ela foi fragmentando e hoje eu tenho a maior parte dessa consciência se manifestando nesse corpo físico, mas eu tenho outros pedaços dessa mesma consciência ainda presos em sentimentos e emoções. Então, quando você nesta vida olha para trás e lembra de um fato, de uma cena, e aquilo ainda te causa, né, uma emoção, uma dor, um problema, né, ali você tem uma memória com emoção. Isso eu chamo de um fractal de alma. Uma fragmentação, um pedaço dessa alma que está presa em alguma memória de dor. Aí, esse veículo tem um prazo de validade e acaba, você volta para um plano intermediário, lá na frente pega outro veículo, e essas memórias que não foram tratadas nessa vida estão lá, ativas e vibrando. Então, nesta vida, eu vou passando por gatilhos. Toda vez que eu passo por uma situação que me causa uma emoção, eu, né, todo o meu subconsciente está a minha parte emocional, então essa vibração entra no meu subconsciente e conecta-se com outras memórias de mesma frequência. O que acaba acontecendo, né, os sentimentos acabam sendo desproporcionais ao fato gerador. Ou sentimentos que eu tenho que eu não faço a mínima ideia de onde vem, mas estou sentindo. Né? Tem um grupo de personagens aqui que a gente classificou aqui, né, dentro das diretivas de atendimentos, que a gente chama de grupo de desistência, um padrão de desistência. Aí entra memórias onde fomos escravos, prisioneiros em qualquer situação, perdidos em floresta, deserto, andando em círculo, cansado, exausto, não chega em lugar nenhum, falidos, andarilhos, até as princesas, porque elas sentam ali como um enfeite, não pode expressar, não pode andar descalço, não pode fazer nada, e elas ficam nesse vazio, uma vida em preto e branco, total. E aí você tem o caso extremo, que são os suicidas, que por ignorância religiosa, não tem vida antes, não tem vida depois, né? Então você faz o quê? Tá ruim mesmo essa vida, só se uma vez se mata. Então isso tem várias memórias nesse padrão. Então quando eu passo, né, por uma situação nessa vida, eu perco um ente muito querido, né? Estou sem saber o que fazer, eu sintonizo este grupo de personagens, de memórias que eu tenho ainda, de outros personagens, que é meu, né? Eu entro nessa frequência. Então, aquela pessoa, até que a base do quadro de depressão, você sintoniza isso. Então, é como no rádio, né? Se você para numa determinada frequência, tem uma estação ali transmitindo uma informação. Cada chácara principal está associado a uma glândula e um órgão. Essa reverberação nessas glândulas, nesses órgãos, nós traduzimos como sentimentos e emoções. Então, a nossa mente tem essa escala de funcionamento, de como ela se divide, né? Então, o corpo físico age baseado em sentimentos e emoções. Então, a gente age e reage a partir do que vibramos, né? E não do que queremos conscientemente. A lei do segredo funciona muito bem até a página 2, porque eu conscientemente quero X, estou fazendo tudo para X, meus cartazinhos, minhas fotos, minhas mentalizações matinais, mas esse subconsciente, que eu chamo de um condomínio, né? Onde eu sou o síndico, o consciente e o condomínio, todas essas memórias, essas frequências ativas. Como isso aqui também está vibrando e mandando uma informação do universo, assim como eu estou mandando, a somatória dessas vibrações é o que eu estou mandando para o universo. Terceira lei de Newton, a toda ação tem uma reação de sentido contrário e mesma intensidade. Então eu acabo recebendo do universo o que eu estou vibrando. Só que 90% está no subconsciente, eu não sei o que tem aqui dentro. Por isso que o que eu recebo do universo às vezes não é aquilo que eu conscientemente estou querendo e trabalhando para. Essa é a nossa maior dificuldade na cocriação, em operar milagres. Ganhar a Mega Sena não vai resolver o problema. Né? Então nós temos 3 grandes blocos, vamos dizer assim, né, dentro desse subconsciente, que nos afetam, né, que fazem o nosso corpo físico vibrar. Né? Então vamos imaginar que dentro desse condomínio tem 3 blocos. Um eu chamo de ancestral, outro a minha personalidade congênita e um terceiro bloco que eu chamo de visitantes. Nós temos um corpo físico que foi constituído a partir de 2 NAs, pai e mãe. Esse pai tem um pai e mãe, meus avós. Essa mãe tem um pai e mãe, avós, bisavós, tataravós.
Então eu tenho toda uma carga ancestral, vibracional, com padrões e crenças que eu herdo. Então, quando eu estou lá no nosso lar, sentadinho, alguém pega lá a senha, 7.429.328. Fala, ô, sou eu, ó, tem um corpo pronto, desce. Então, papai e mamãe, naquele dia muito feliz, fizeram ali um corpinho, estava ali disponível, sortearam meu número e falaram, desce. Então, quando eu chego, né, nesse condomínio para ser o síndico, já tem um bloco de moradores. Todos os padrões e crenças de pai e mãe que eu herdo no corpo. Esse corpo não é meu, ele é emprestado. Esse corpo foi feito por meu pai e minha mãe, esse corpo é deles. Eu só estou usando ele, me manifestando através dele. Então tem esses primeiros moradores. Às vezes, dentro dessa parte da ancestralidade, você tem pragas, maldições, que a família inteira vem recebendo isso. Você não tem nada a ver com o peixe. Você só caiu aqui nessa família, falou, dancei, vou herdar tudo isso, né, de presente. O segundo bloco é a nossa personalidade congênita, né? Todas as minhas experiências anteriores, as vidas de gladiador, as vidas de soldado, as vidas de bailarina, as vidas de mocinhas de casas noturnas, as vidas de freira, as vidas de dona de casa, as vidas de médico, de cantor, são todas experiências, como um grande ator. Você fez aí uma centena de filmes diferentes, cada um num papel diferente e diversificado. Às vezes eu posso ter uma polarização de papéis. Venho repetindo várias vidas, né, o mesmo tipo de papel. Você pegar o exemplo do Chuck Norris, quando a gente fala em Chuck Norris, todos os filmes que você viu do Chuck Norris são iguais, só porrada. Né? Imagina você convidar o Chuck Norris para fazer o filme Romeu e Julieta. Ele, né, provavelmente ia ser o curta-metragem mais rápido da face da Terra. Em 4 minutos ele dizimou a família da Julieta e viveram felizes para sempre. Pronto. Então, esses padrões, né, a minha personalidade, ela já vem formatada baseada nas minhas experiências. Então, se eu venho diversificando, ótimo. Se eu estou polarizado, e nesta vida eu quero fazer diferente, fica mais difícil mudar um padrão, porque o meu padrão já vem instalado. As minhas crenças já vem instaladas, fora as que eu herdo de padrões e crenças ancestrais, que às vezes reforçam as minhas. E aí ainda tem um terceiro bloco ali, que eu chamo dos visitantes, né? É aquelas visitas que a gente recebe no nosso condomínio. Obsessores, contratinhos de venda de alma, né? Aqueles professores das escolas iniciáticas, onde nós fizemos iniciações e estamos vinculados, porque lá no contrato você diz, cara, ó, vou te ensinar toda a magia que eu sei, mas você vai trabalhar comigo, você é ok, né? Corta lá o dedinho, sela aquele contrato com sangue, mas embaixo, entre parênteses, está escrito, para toda a eternidade. E aí você vem nessa vida, vamos iluminar, vamos ser bonzinhos, vamos ser lindos, e aquele magão negro da qual você fez parte da escola e disse que ia trabalhar para toda a eternidade para ele, bate na porta e fala, e aí, meu? Como é que fica? E aí a sua vida patina, porque ele vai te trazer uma vibração para dentro do seu corpo. Então esse corpo que está vibrando, toda essa carga ancestral, todas as minhas memórias e crenças e todos os visitantes. Como eu atraio o que eu vibro, por isso a grande dificuldade de um ser humano encarnado de co-criar uma realidade. E esperar um milagre de Deus, um milagre externo, porque de dentro ele não sabe o que tem neste condomínio vibrando dentro do seu próprio corpo. E é isso que a gente está atraindo. Então, eu gosto bastante dessa foto, né? Eu e meus eus. Né? O gladiador, o soldado, o padre, o soldadinho franciscano, aquela bruxa queimada na fogueira, aquela mocinha dona de uma casa de diversões. Eu sou todos eles. Né? Então a gente fala, não, eu sou da luz. Né? Sim. E aí tem um trabalho que muita gente faz, que é a integração das sombras. O que é as sombras? São as versões dos personagens dos filmes que eu fiz antes desse, que eu não gosto. Ai, mas eu fui mago negro, eu fui um feitor, eu matei muitos escravos. Ah, eu era viking, eu invadia cidades, matava todo mundo. Sim, era o papel da vez, você veio aqui para isso. Você está num planeta de dualidade. Não? Então, se você veio estudar numa escola de dualidade, você tem que estudar os dois lados. Se todos os papéis que você fez foi mocinho, você vai embora daqui sem aprender metade da lição. Não vai passar de ano. Então, essa integração das sombras é entender que sim, você já fez vários papéis. E qual papel você está fazendo hoje? O que você veio fazer aqui hoje? Esse é o que vale, é o papel da vez. Então, ficar se penalizando, ai, porque eu roubei, porque eu matei, porque eu fui puta, porque eu fui isso, porque eu fui... Meu, foi. Aquele filme já acabou, nós estamos num filme novo.
Então, essa sintonização nessas outras vidas que nós tivemos, né, trazendo aqueles padrões dos personagens, uma vez que eu identifiquei que lá no meu piloto automático tem um padrão, e esse padrão é daquele personagem, eu trazendo isso para o meu consciente, ele deixa de ser um piloto automático. Ele passa a ser uma escolha. Eu escolho ou não vibrar isso, eu escolho não fazer isso. Porque isso aqui estava no meu piloto automático, agora não está mais. Por isso que eu digo que o síndico é 90% responsável pelo trabalho de cura. Quando a gente fala de corpos, né, que se manifesta através do corpo físico, né, a gente, dentro das nomenclaturas e literaturas que a gente acha aí pelo mercado, a gente vai achar várias explicações, ou com várias nomenclaturas diferentes. Dependendo da época que isso foi escrito, dentro da escola que isso foi escrito, né, você vai achar aí a estrutura, né, dos nossos corpos dividido em 7, com 2 nomenclaturas diferentes, seu corpo físico, corpo mental, corpo emocional, você vai dividindo isso por camada. Então, estes corpos, né, que formam a nossa consciência, se manifestam através do corpo físico. O Kardec deu uma simplificada nesse processo, né? Ele pegou, né, a partir do seu corpo físico, né, do seu, que ele chama de espírito, tem o perispírito, né? Todos esses corpos, né, associados, para simplificar um pouquinho a nomenclatura. Então, basicamente, nós temos isso, né? Um corpo físico, o seu perispírito, que é esses corpos sutis que se manifestam nele, e a partir do momento em que você perde a forma física, volta para o plano terminal, você passa a ser o quê? Energia, um bloco de energia. Muito comum, né, para pessoas que usam medicinas da floresta, né, fazer trabalhos de expansão de consciência, às vezes se ver com formas assim, bolas de luz, né, ou mesmo formas geométricas. Porque como nós temos uma vibração única, essa vibração, né, uma equação fatorial dentro da matemática, vai gerar uma forma. Então é muito comum a gente conversar, né, com a consciência expandida com seres que se manifestam por formas geométricas, porque eles estão há muito tempo sem encarnar, ou nunca encarnaram aqui na Terra, eles não têm um formato físico. Né? Você passa aqui, né, eu já estou na qualidade sexy, né, 61 anos, né, o sexagenário. 61 anos, né, se manifestando dentro desse corpo físico. Então, claro, a hora que esse corpo acabar, eu desvincular desse corpo, né, fora do corpo, o meu formato energético vai ficar igual esse do meio. Né? Você ainda tem, aspas, um desenho de pernas, braços, porque você ficou encaixado, né, aquele bloco já ficou encaixado dentro do corpo físico. Então, a hora que você sai, você ainda está moldado até, com o passar do tempo, ganhar essa elasticidade de novo e voltar à sua forma de luz. Né? O Dr. Hawkins, né, através de experimentos, ele foi catalogar essas frequências nossas de vibração. Né? E quando você fala aí de 250 para baixo, é o que a gente chama das frequências densas, as frequências pesadas, as frequências que alimentam seres extrafísicos, que neste planeta se aprenderam a se alimentar de energia psíquica. Então, né, vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho, né, até eu chegar meio na neutralidade. Então, no mínimo, eu tenho que vibrar esse 250 para cima. Para quê? Para que eu pelo menos seja neutro, né? Se eu não conseguir co-criar nada, pelo menos que eu também não seja arrastado, sugado energeticamente. Né? Se as pessoas vivem com raiva o tempo todo, com tristeza, com sentimento de culpa, o que você está fazendo? Né? Você tem aqui uma plaquinha com a sua vibraçãozinha, aqui em cima alguém falou, opa, 250 para baixo. Então é onde esses seres conseguem encostar energeticamente no nosso campo para extrair energia vital. Esse corpo físico é uma bateria. Aliás, o próprio Morfeu, no primeiro filme do Matrix, né, mostra uma pilha, faz uma merchan ali da pilha, e falou, não, nós somos uma bateria para o sistema. É exatamente isso. O sistema que ele se refere são esses seres que controlam e alimentam-se desse tipo de energia psíquica. Aliás, o Coliseu Romano foi criado exatamente para essa finalidade. Porque ali dentro, né, toda aquela energia, né, de disputa, né, bota 2 gladiadores e só sai um vivo. Então sempre tem 2. Então esse monte de movimento energético que você faz, hoje substituído os leões e os cristãos por uma bola e 22 jogadores atrás, é exatamente isso. Às vezes você tem um jogo de uma torcida só e você tem briga na torcida.
Então, esses são os grandes associações, né, que foram se criando de artifícios para manter você nessa frequência para baixo. Então, o quinhentinho lá, frequência do amor. 540, alegria. Então, eu falo que eu sou um eterno quinta série. Porque eu prefiro dar risada o dia inteiro, para dar aquela desopilada no filho e não dar brecha para que outros seres se acoplem no meu campo para me sugar energeticamente. E às vezes eu até estou vibrando bem, estou sossegado, não tenho nenhum motivo no meu dia a dia que me faça vibrar 250 para baixo. Mas lembra que nós temos um condomínio? E às vezes no seu condomínio tem um fragmento, né, um fractal ali, que está vibrando abaixo. É a porta de entrada dos fundos. Então às vezes eu sou obsidiado, sou atacado por uma frequência que está no que eu chamo de condomínio, no meu subconsciente, não é consciente. Então eu estou atraindo situações, pessoas de mesma vibração, não conhecendo qual é a vibração que eu tenho nesse condomínio, fica mais difícil para eu cocriar essa realidade. Não? Então, quando a gente fala desse processo de expansão da consciência, de iluminação, não é aquele caminho cheio de luzes, coloridinho, aquela coisa linda, formosa, né? Doce, aquele colinho com aquelas músicas angelicais, arco-íris, né? O pote de ouro no fim do arco-íris, né? Muito pelo contrário. É um processo de desconstrução de padrões e crenças que estão enraizados nas nossas memórias pregressas, ou seja, 100, 200, 300, 400 encarnações vivendo em vários locais nesse planeta, vivendo, né, sobre padrões de usos e costumes de sociedades, repetindo isso. Né? A gente fala que o Brasil foi, aspas, descoberto em 1500. Ignoraram todos os povos originários aqui, que estavam aqui há milhares de anos, né? Dizimaram quase todos, mas nos colonizaram. Então, quem está aqui no Brasil desde esta época, está há 500 anos vivendo nesse país, ou reencarnando aqui. Tem gente que chegou mais recente, mas todas essas colonizações partiram do continente europeu. Então, a maior parte da nossa vida vem desse norte da África, Oriente Médio e Europa. Então, veja quantas culturas diferentes a gente tem nesse continente. E nós vivemos lá. Enquanto vikings, né, nós tínhamos Odin como deus, né, e seguíamos aquelas tradições, incluindo o sacrifício humano. Porque, aliás, as astecas, maias, né, aqui no hemisfério sul, na América do Sul, também faziam sacrifícios humanos. Na África, você tem outros tipos de hábitos. Você vai ali para o lado oriental, outros tipos de hábitos. Oriente Médio, outros tipos de hábitos. Então, quantos padrões nós temos instalados, quantas crenças nós temos instaladas no nosso condomínio, naquele segundo bloco, a nossa personalidade congênita. Então, para que eu crie novos padrões, eu preciso desconstruir os que estão lá dentro. Porque senão vai ter mais um para brigar no condomínio. Se alguém aqui já foi numa reunião de condomínio, dá para entender como é que funciona. Às vezes sai até cadeira voando no final da reunião, ou no meio dela. Às vezes você tem um síndico que é um pouquinho mais enérgico, né? Puxa o revólver da cintura, dá 2 tiros no teto, fala, vamos fazer silêncio, né? Para poder dar aquela acalmada no condomínio. Então, reunião de condomínio, eu me lembro que eu fui uma só nesses últimos 20 anos, né? Porque só aqui em São Paulo eu já morei em 33 endereços diferentes, né? Então, você mora de aluguel, você precisa ter autorização do proprietário para participar das reuniões e decidir por ele, né, o que você quer que aquela unidade faça pelo condomínio. Mas há um ano atrás eu fui convidado para uma reunião que era para redistribuição das garagens, tinha sorteio ali. Então sortearam ali os PCDs primeiros e eu fui, sei lá, o primeiro ou o segundo daqueles 140 vagas que tinham disponíveis no prédio. Falei, qualquer uma, eu quero essa aqui, na frente do elevador, tinha 2 vagas, não sei o quê, eu tinha um Jeep, que é o carro um pouquinho mais largo. Falei, não, eu quero essa daqui, meu carro é perfeito. Aí aquele salão de festas enorme, o cara lá no fundo,
Quem é? Você já levantou, né? Quem é que foi que pegou essa vaga? Que era o cara que estava usando antes. Só que você dá aquela olhadinha, faz de conta que não é com você. Aí a moça anotou lá meu nome, o número do meu apartamento na vaga da garagem. Falei, é só isso, pode ir embora, tá? Obrigado. Virei as costas e saí do salão. Um cara que estava usando a vaga, acho que queria mesmo. Falei, sorteio, não é? Eu tenho direito de escolher qualquer uma, então não enche o saco. Essa aqui é minha e segue o jogo, né? Então, nem fiquei para ver o final da festa, né? Eu participei de uma só que, no meio da pancadaria, eu saí pelas portas dos fundos e nunca mais voltei para uma reunião de condomínio. Então, esse condomínio é ruim, né? Essas crenças e padrões. Imagina, você vem de várias vidas religiosas. Dinheiro é sujo, dinheiro é pecado. Sexo é sujo, sexo é pecado. Né? Se você pecar, você vai para o inferno. Tem um monte de crença ali que está instalada e você vai reagir. Porque você conscientemente fala, não, cara, agora eu já expandi a consciência, eu sou energia, tudo é Deus, aquela coisa toda, bonitinho, lindo, maravilhoso, mas o condomínio não. Então, esse entendimento de estudar esse subconsciente, de estudar essas frequências a qual está vibrando aqui no meu condomínio, ajustar, equalizar, ressignificar essas histórias anteriores, integrar esses fractais, né? Porque cada fractal, cada memória dessa que eu vou lá e busco, ressignifico aquilo, eu estou trazendo aquela energia, aquele pedaço da minha consciência, para se integrar com a consciência que está aqui se manifestando. Estou expandindo a minha consciência. Quando eu vou no psicólogo, vou lá, acesso uma memória minha de 5 anos de idade, que eu estou sentado, né, lá no quarto, né, de castigo, chorando com aquela dor imensa de ter ficado de castigo, é uma memória com emoção. Então, quando você vai, acolhe aquela criança, trata, ressignifica aquilo. Na época, você não tinha capacidade de entender o porquê que você estava de castigo. Agora você entende, fala, tudo bem, foi certo. Meu pai fez bem, de por castigo, eu estava fazendo uma coisa errada. Então, aquela dor some, aquela tristeza some, então aquela memória vai existir. Aquele dia, sim, você ficou de castigo, está lá registrado no teu registro da caixa, mas não tem emoção nenhuma naquela memória, foi ressignificada. Então, você tira aquela energia que está vibrando, aquela tristeza, integra ela com você sem vibração nenhuma. Então, você para de sentir algo que foi uma memória só aos 5 anos de idade. Às vezes foi 5 anos de idade dessa vida, às vezes foi de uma de 20 vidas para trás. Que está lá chorando ainda. Não, porque quando você fala em energia, né, não se aplica, né, a lei do tempo. Então, fora do corpo não tem linha de tempo. Então, cada fragmento desse gerado em qualquer existência, ele é simultâneo. Não tem essa linha, né, sequencial. Ela é paralela, é um ponto só. Todas essas memórias estão vibrando aonde? No único corpo que existe. Aliás, eu recebi um meme esse dia, foi muito engraçado, né? Porque eu falo, define praticamente, né, como funciona, né, tudo isso. Você tem um corpo físico, o seu veículo de manifestação da consciência, né, e vai atrair o que você vê. Né? Aí aparece aquele cara que tem 2 cabeças assim, né, 2 cabeças escondidas, aí um está deitado de lado assim, beijando outro cara, né, e na legenda o cara falava, né, quando o seu irmão se ama e se declara gay e marca o encontro para hoje à noite, você só se dá conta que vocês só tem um para se divertir, né? E aquele outro com aquela cara de assustado. Então é isso, você querendo ou não, tudo que está vibrando no condomínio vai vibrar nesse corpo e você vai sentir. E você vai atrair. É por isso que a gente precisa desconstruir tudo isso que a gente tem, né? Incluindo dos meus ancestrais. Porque você vem de uma família que de um lado diz que dinheiro é sujo, é pecado, toda aquela linha religiosa, na outra, né? É melhor ser feliz que ter dinheiro. Cara, sua prosperidade já bloqueou na maternidade. Você já ganhou um corpo vibrando isso. Então precisa desconstruir isso. Muita gente reclama, né, que não tenho pai ausente, meu pai é alcoólatra, não sei o quê, né? E aí nunca perguntou por que ele bebia tanto assim, né? Mas de qualquer maneira, né, quando a gente fala dessa energia ancestral, né, que é o meu veículo, eu tenho uma linha materna, né? A linha da mãe, a linha que cria, né? Que gera, que faz a gestação. Então, na parte financeira, que é aquele topo daquela pirâmide, a linha da mãe é a linha da criação da prosperidade. Então, se você não fala que a sua mãe odeia a sua mãe, né? E está aí, né, numa miséria desgraçada, procure entender que parte dessa negação financeira vem da não criação da prosperidade, porque você tirou do seu currículo, excluiu a sua mãe dela.
E às vezes a pessoa ganha, consegue gerar dinheiro pra caramba, tem 1 milhão de ideias, faz dinheiro pra cacete, mas chega no fim do mês, solta R$ 50 para pagar a conta de luz, ela não sabe para onde foi parar esse dinheiro. Energia paterna, o sustentador, o que mantém. Então você, né, tem a mãe, mamãe é tudo, não sei o que, faço tudo, mas eu não consigo guardar nada, porque a energia paterna é aquela energia, né, da segurança, da sustentação. Então, se você não equalizar aquele primeiro bloco, entender que você faz parte daquela família, agradeça e honre o seu corpinho, o seu veículo, que é por onde você se manifesta, você não vai se manifestar adequadamente, porque as suas emoções vão estar abaladas, as suas relações da primeira escola não funcionou, e é muito comum, né? Pessoas que vêm se matricular numa escola, por exemplo, para aprender independência emocional. Então, quando você se matricula numa escola de independência emocional, qual é a regra? Te vira, sozinho. Então, você é jogado no orfanato, os pais vão morrer cedo no acidente, você vai ser criado pela avó, por alguém qualquer, vai ser adotado, vai ser jogado na rua, ou você vai viver numa casa com vários irmãos, nem seu pai, nem sua mãe, nem seus irmãos vão ligar para você, você é o excluído, o ignorado. Vai para a escola, mudei de escola de professor, qual é a disciplina? Independência emocional. Todo mundo tem turminha, menos eu. É o cara que come o lanche sozinho no pátio. Aí eu vou para o trabalho, todo mundo tem as panelinhas, marca um happy hour, faz isso, faz aquilo, a turma do cinema, a turma dos intelectuais, eu não tenho turminha. Eu estou mudando de escola, de professora, disciplina mesmo, eu vim trabalhar em independência emocional, para de reclamar dos seus pais, se aprende que o professor de matemática da 4ª série vai passar 60 anos da vida dele dando aula de matemática para a 4ª série, ele não vai mudar. Ele nunca vai chegar, ai filhinho querido, que lindo, como você progrediu, olha como você prosperou, nossa, você venceu na vida, parabéns, você é maravilhoso. Esquece. E tem gente que fica querendo validação de pai e mãe porque não entendeu que veio trabalhar essa independência. É ele por ele mesmo. Né? Então, tudo isso está instalado dentro desse condomínio. Eu trouxe essa outra imagem também que eu uso no curso, quando a gente fala de estrutura de alma, né? Porque quando a gente fala em um fractal de alma, ou né, o meu trabalho de resgate de fractais de alma, ou seja, recolher todas essas memórias para integrá-las dentro dessa consciência aqui encarnada, né? A gente vai achar, pesquisando por esse tema, uma outra bibliografia falando sobre fractais de alma, mas a partir da fonte. Então, eu trouxe isso aqui para ilustrar, por quê? Né? A partir da fonte, né, aqui a gente está falando de uma estrutura de supramonádica aqui em 40D, né, na 40ª dimensão, a fonte está lá em 144D. Né? Mas a partir dessa estrutura, nos aglomerados criacionais espalhados pelo universo, são criadas as estruturas supramonádicas. Né? Então, energia úmera, abundante no universo, energia escura, né? Energia monutial, a energia da fonte, seja lá o nome que você quer dar para ela, eu gosto de chamar de Zé. Zé é um nome legal. Zé define bem a fonte, o Zé. Né? E aí você cria essa estrutura supramonádica, né? A partir do DNA de um ser auto-otorgado para essa criação. E essa supramônada vai ser dividida aí numa estrutura, né, de 16 até 30D nas mônadas. E essas mônadas podem ser um Deus co-criador ou um lobo solar, um sol, igualzinho o nosso solzinho aqui, mamante, bonitinho, né, que nos aquece todo santo dia. Então, se você não é um sol, você é um Deus co-criador. Simples. A partir dessa estrutura, ainda, né, 16 até 30D, você divide isso, né, adiciona mais energia no DNA para fazer isso num nível mais denso. Eu preciso chegar aqui na 3D, no corpo físico. Eu não posso pegar uma estrutura monádica e acoplar no corpo físico, ele arrebenta. É muita energia. Então, é onde são criados o Eu Sou, que fica aí, né, de 9 até 15D nessa faixa de trabalho. E deles, né, subdivido novamente, né, aí, né, de 4, né, que seria só a parte da alma sem o corpo, até o 8D ali, onde eu falo da alma, que vai se manifestar
né, numa extensão de alma num corpo físico. Então, enquanto encarnado, eu não sou 3D, eu sou 3 e 4D. O 4D se manifestando nesse 3D. Quando eu faço uma projeção astral, eu saio do corpo, é só o 4D. Então, aqui eu não tenho linha de tempo, eu posso navegar por planetas, né, por dimensões diferentes, o que aqui a gente chama de linha de tempo, passado, presente e futuro, né? Fora do corpo é só uma dimensão, uma faixa vibracional diferente do que aquela que eu tenho enquanto dentro de um corpo físico. Não? Então todo mundo quer saber como é Deus, como é que funciona, como é que Deus faz as coisas. Né? Então você está aqui, não? Nesse 3/4D. Né? Então qual é a sua primeira instância? O teu eu sou. É da onde você faz parte, né? Você é um dos pedaços do eu sou. Aquele eu sou precisa fazer 144 faculdades simultâneas. Não dá. Né? Se eu tiver um corpo só, não vou conseguir tempo hábil, né, estudar 144 faculdades. Né? Multiplica isso por 5 anos de estudos, fora essas especializações, estágios. Então, o que vai acontecer? Eu me divido em 144 pedaços e vou fazer uma faculdade com cada um deles. Quando essas faculdades acabam, eles retornam, então eu, enquanto eu sou, tenho 144 experiências diferentes. Então, nós, seres reencarnantes, somos uma extensão de alma aqui embaixo, que reencarna comendo várias experiências e várias vidas seguidas, e todas essas experiências vão se fundir com o teu eu sou. Então, só existe uma pessoa no universo que sabe o que você está fazendo aqui. Teu eu sou. Né? A estrutura supramonádica foi codificada para uma experiência. E todo mundo faz parte de uma estrutura supramonádica. Então, a minha verdade é diferente da verdade do Gui. E as duas são verdades, porque ele tem uma codificação, eu tenho outra. Algumas estruturas supramonádicas foram criadas como geneticistas. Vieram trabalhar como geneticistas. Outros como botânicos, outros como soldados. Cada um vem com uma proposta diferente. Então, não existe receita de bolo no plano que a gente chama espiritual que vale para todo mundo. Dentro do xamanismo, a gente tem um conceito muito interessante, porque a gente fala sobre espaço sagrado. Tudo que eu fizer dentro do meu espaço sagrado, desde que não invada o espaço sagrado de ninguém, é sagrado, não interessa o que seja. Não tem julgamento de certo, errado, bom ou mal. É sagrado. Eu sou um Deus co-criador. Eu estou aqui tendo uma experiência sagrada. Eu, Deus, a partir da fonte, começando a densificar ali em 40D, cheguei aqui em 3D, eu sou um pedaço da fonte, Deus em ação, né? Tendo uma experiência sagrada. Se eu e uma segunda pessoa decidimos fazer algo em comum acordo, que não invada o espaço sagrado de ninguém, não interessa o que seja. É sagrado. Não há julgamentos. Ah, você fez isso, você vai para o inferno. Não existe um inferno. O inferno é um estado mental que a gente se coloca, né, por estar transgredindo algumas regras religiosas. Não? Tudo me é permitido. Se eu sou um Deus, eu estou aqui para experienciar, posso fazer o que eu quiser. Claro, você alugou um veículo e você vai ter que devolver esse veículo como foi alugado. Então, se devolver com o vidro quebrado, com o motor fundido, com os bancos rasgados, na próxima vida você vai alugar o mesmo veículo. E aí você nasce todo torto, faltando pedaço, porque você não cuidou bem do seu veículo, que era um carro alugado. Toda ação tem uma reação. Todo mundo usa a palavra karma como se ela fosse uma penalização. Não, karma quer dizer ação. Karma é uma palavra em sânscrito que quer dizer ação. Pela terceira lei de Newton, toda ação tem uma reação. Então, você fez uma coisa ruim, você recebe uma coisa ruim. Você fez uma coisa boa, você recebe uma coisa boa, dentro do conceito de bom e mal. Na verdade, você só recebe a energia demandada. E se não receber nessa vida, para o universo não tem linha de tempo. Você vai ganhar outro corpinho e vai receber ela de volta. Então, às vezes, as pessoas chegam, mas coitadinho, uma pessoa tão boa, não bebe, não fuma, trabalha, vai na igreja todo fim de semana e a vida é um inferno. Então, que bom que nessa vida ele faz tudo isso, né? Dá uma olhadinha nas anteriores, antes de falar que é um coitado. Então, cada um colhe o que planta. Por isso que a vida de alguns é mais tranquila que a vida de outros.
porque esse cara tem a vida mais tranquila, já vem se reformando há mais tempo. Ninguém quer olhar para o subconsciente, ninguém quer fazer a reforma íntima. Eu quero uma varinha mágica que chegar e conserta meu filho, conserta minha mãe, faz minha mãe me amar, faz meu marido me amar e não me abandonar. Relacionamentos amorosos também são escolas. E toda escola tem um dia da formatura. Você se formou, já acabou, e você fica mais 10 anos ali insistindo. O que vai acontecer? Você estraga uma relação que foi boa até então. Mas tem uma regra religiosa que diz o que Deus e o homem não separe. Né? Aí você entra no ginásio, acabou o ginásio e passa, né, você tem lá com 78 anos e está lá na 8ª série ainda porque você não foi para o colégio. Não aprendeu nada. De novo. Então, nós somos deuses co-criadores a partir dessa estrutura. Então, nada nos limita. Se você é um deus, o que te limita? Absolutamente nada. Né? Faz muito tempo que nós esquecemos quem nós somos verdadeiramente. Né? Não tem problemas, tem cegueira. A gente não enxerga, né? A gente olha para o mundo com os óculos dessas regras e convenções que foram colocadas através de crenças e padrões. Cada país tem seus hábitos e costumes. Algumas pessoas, né, saem do país para fugir daquela família que odeia, né, entendendo que nada vai mudar, você só mudou de escola, de professor que fala outra língua, mas a disciplina continua sendo a mesma. Só que às vezes as pessoas não se adaptam, porque os usos e costumes são diferentes. Quando você pega ali da Alemanha para cima, na Europa, né, diz que as pessoas são frias. Aliás, fizeram uma brincadeira uma vez, acho que o Kimi Raikkonen, pegaram 9 fotografias dele, a mesma foto, né, da cara dele no pódio, e botaram 9 fotos assim, uma do ladinho da outra e tal lá. Ganhou o campeonato, furou o pneu, bateu o carro, ganhou a corrida, não sei. Várias situações, a cara é a mesma. Então você vê qualquer finlandês quando está num pódio, a expressão é a mesma. O Schumacher no começo também era muito assim, que era alemão, né? Depois que ele foi para a Ferrari, que é uma escuderia italiana, né? Que né, é o oposto, né? 100% passional. Né? Ele aprendeu que era um pouco divertido também poder se expressar assim, e começou a dançar, cantar no pódio. Mas é isso, são seres que fisicamente, né, tem uma genética com as glândulas, né, vamos dizer assim, os alto-falantes menorzinhos, elas não vibram tanto, né, então, tecnicamente, né, eles são emocionalmente mais estáveis do que os latinos. Quando você pega um espanhol, italiano principalmente, né, você, tudo com a mão, tudo você fala por gestos e com uma intenção. Eu já tenho um problema auditivo, já tenho uma perda auditiva, né, e sou descendente de italiano dos dois lados. Então, todo mundo fala que eu falo alto, que eu grito. Cara, primeiro que eu falo para poder me ouvir, então eu já sou meio surdo, mas tem um problema, eu não estou gritando, eu sou italiano. E como um bom italiano, você fala alto. Acho que italiano, acho que todo mundo é surdo. Oi, não entendeu? O pessoal não entendeu ainda que esse é o volume normal ali na Itália, onde a gente fala, né, nesse tom. Então, esse lado, né, a gente ficou dentro de uma roda encarnacional onde eu só tenho opção de definir, escolher a etnia. São todos humanos, né, nesse tipo de corpinho. Né? Antes do dilúvio a gente tinha mais variações, né, aqueles seres com cabeça de pássaro, cabeça de leão, asas, né, os gigantes lá de 12, 14 metros de altura. Então você podia viver experiências de fisicalidade diferente. Né? Aí depois do dilúvio falou, não, agora vai ser só humaninhos, né, escravinhos aqui presos nessa roda de Sansara, não vai lembrar de mais nada e vai ficar preso nessa corrente. Desligaram ali um monte de cadeia de DNA nossa, a gente já não lembra de mais nada. Então o único trabalho que a gente tem que fazer hoje, né, que a gente chama do acordar, é isso. Quem eu sou? E só tem uma pessoa que vai responder isso. O teu eu sou. Aonde você está conectado. Você é um fractal dele. Ele tem a resposta. Porque cada um tem um só e tem codificações diferentes a partir das suas estruturas pulmonares. Então, né, não vai ser o padre, não é o pastor, não sou eu, nem ninguém que vai te dizer o que você precisa fazer. É você com você mesmo. Nesse estado de expandir sua consciência, de estudar, de entender seu condomínio, né? E nesses processos de concentração, meditação, estabelecer ou reestabelecer essa sua conexão com o eu sou. Como Deus co-criador, nada te limita. Então,
Esse é o trabalho. Né? Então, querer é a chave. Né? Muitas pessoas ficam naquela zoninha de conforto, né? Porque a primeira zona para sair do conforto é o medo. O medo que os outros vão falar, medo que não vai dar certo, medo disso, medo daquilo, medo daquilo, medo daquilo outro. Lembrando que você está aqui para uma experiência. Se der certo o que você quer, ótimo. Se não der certo, você aprendeu como não fazer. Né? O Thomas Edison falava, pô, você só conseguiu fazer a lâmpada funcionar no experimento número 1000. Você errou 999 vezes? Não, eu acertei 1000 vezes. Eu só fui aperfeiçoando esse experimento até chegar no ponto onde eu queria. Não tem nada errado. Então, esses conceitos que vêm já enraizados em sociedades faz a gente ficar dentro dessa limitação. Se você tem 3 caminhos para seguir, experiência A, experiência B e experiência C, qualquer uma delas que você fizer é válida. Porque são 3 experiências, você está aqui para ter experiências. Então, tanto faz qual você escolhe. Faz aquela que te deixa em paz. Quando você se sentir em paz, é o caminho correto a seguir. É você em sintonia com a sua alma, dizendo, esse caminho me traz paz, eu vou seguir ele. Que é essa sintonização de estar alinhado. Então, tem muita informação, né? Dá para explicar esses tópicos aqui. Falei praticamente um curso de 16 horas que eu tenho, né? Em um. Né? Mas a ideia era trazer um pouco, né, dessa ideia, desse funcionamento, de entender o porquê que às vezes eu tenho essa trava de não conseguir fazer as coisas. Então, se alguém precisar de mais informações, tem lá o site do Instituto, o Instagram, né? Tem outros vídeos, né, gravados no YouTube, para poder ir buscar informações. É isso, né? Estudem, tentem entender principalmente como funciona, né, o condomínio de vocês, né, para entender um pouquinho do que eu sinto, do porquê que eu consigo, do porquê que eu não consigo, do porquê que eu repito sempre esse mesmo padrão, porque toda vez que isso acontece eu me comporto dessa maneira, assim. Entendendo que você é um condomínio já facilita muito o processo. E o querer mudar, né, leva para esse caminho. Pô, muito bacana. Grande Arlindo aí com a gente. Se vocês quiserem seguir lá o Instagram do Instituto, é o @iesc.cp. Não, CP não, perdão, é SP. Puxa. Vamos corrigir isso aqui. Pera aí, rapidinho, meu Deus do céu, olha a falha. Enquanto isso, a gente pode falar do número do WhatsApp, que é o 11 98579 8158, e no site também do Instituto, é o iesc.com.br, para vocês poderem entrar em contato com... que é o que eu compartilhei, eu alterei aqui ele, mas o que eu compartilhei com você, ele está errado, eu não consigo alterar aqui. Não tem problema, então a gente faz a correção ao vivo. Debaixo do meu nome aqui está bonitinho, pode tirar essa... então beleza. Sei lá, essa... Aqui, debaixo do meu nome está iec.sp. Pronto. Se eu estiver em São Paulo, vocês estão atendendo pessoalmente também ou são online? Sim, pessoalmente aqui do Ipiranga, 300 metros do metrô Alto Ipiranga, na linha verde. Legal. Aqui a gente atende presencialmente, essa é a minha sala de atendimento. A gente tem aqui um espaço também, onde a gente faz umas rodas de cura xamânica, fazendo essas apometrias coletivas, né? Tem outros cursos de terceiro, né? Então, como o Instituto é de expansão da consciência, então, assim, todos os cursos e palestras que trazem informações, né? A gente abre a casa exatamente para poder levar mais informações aí, né? O Ganesh Baba veio dos Estados Unidos essa semana falar, né, sobre as iniciações de Kriya Yoga, fez uma palestra aqui. Então, assim, tudo que a gente puder trazer, traga informação que ajude a expandir, que ajude a entender um pouco desse mecanismo todo, a casa é aberta. E além do trabalho de resgate de fractais de alma que vocês fazem, vocês têm outras terapias, outros atendimentos? Quais que eles são? Bom, aí você tem atendimentos gerais aqui, né? Você tem os reiki, você faz... Eu faço algumas regressões para alguns casos específicos, né? Quando eu estou, depois do trabalho, né? Tem esta mesa radiônica aqui, onde a gente faz uma parte do trabalho, tem a parte da extensão, que é a apometria investigativa, né? Quando preciso, eu levo isso para uma regressão. Tem as rodas de cura, roda com cacau, então você tem alguns eventos coletivos para trabalhos também, né? Você tem alguns outros facilitadores que fazem atendimento aqui dentro do Instituto também, está lá no site do Instituto, a gente tem todas as terapias de atendimento com os facilitadores que trabalham aqui.
aula de yoga. Então você tem bastante opção dentro de um instituto aí para fazer vários tipos de atendimento, dependendo da necessidade do... Sim, né? Essa é a ideia. E eu já anotei umas perguntas para te fazer, mas eu acho que só vai dar tempo de fazer uma ou duas. Então, você falou sobre os corpos serem baterias, né? E eu acho que esse é um tema muito interessante, porque a gente como ser humano, a gente tem a noção da alimentação como aquele ato de ingerir alguma coisa para nutrir o corpo, né? Então, como é que você pode explicar para a gente um pouquinho melhor, né? De forma até mesmo didática e técnica, se tiver como que ocorre essa alimentação desses seres, né? Se a gente é bateria, eles não estão ali colocando um calundinho no perispírito e sugando energia. Exatamente isso. O que é que está acontecendo ali? Quando você vê aquela estrutura onde traz os 7 corpos ali, ou o perispírito, como se fala no kardecismo, né, são os meus corpos sutis, esse bloco de energia que se manifesta através desse corpo físico. Quando você usa o photokirja, né, que você tira a foto da aura ali, o que você está vendo? Né? Você está vendo uma fotografia dos seus corpos sutis. Então, se eu tenho aquela vibração naquela escala de Hawkes 250 para baixo, ou aquela energia mais densa, vermelha, mais escura, então esses seres, que são consciências, outros blocos de energias, né, então, por compatibilidade vibracional, encosta para sugar, porque o corpo físico ele gera ectoplasma. Então, o que alimenta essa consciência funcionando? O corpo físico. É o local por onde você se manifesta. Esses seres desencarnados, eles não têm corpo físico, eles precisam tirar energia de algum lugar. Então, de onde eles vão tirar isso daí? De algum encarnado. Então, o que a gente chama de parceiros de afinidade são seres desencarnados que têm uma mesma faixa vibracional. Então, se eu estou vibrando raiva, eu vou ter um ser com raiva que vai se alimentar dessa energia. Né? Então, dentro dos que colonizaram esse planeta, principalmente reptilianos, draconianos, geopates, esses seres, né, que quando vieram para cá, colonizaram, transformaram isso aqui numa escravidão, né? Eles aprenderam a se alimentar dessa energia psíquica. Então, toda vez que eu estou vibrando dentro dessa faixa, tem alguém encostado atrás de mim, no canudinho só, sugando energia, que é a minha bateria. Então, o que acontece com o celular? Se você usar ele e cobrir ele no máximo, chegar no fim do dia, você não tem bateria. Você vai ter que carregar ele durante o dia. Se você usar ele com um brilho menorzinho, usar no modo economia de bateria, você vai ficar com ele 2, 3 dias usando. Então, o quanto eu estou usando da minha bateria, eu tenho uma energia vital, um Ki vital, que nasceu comigo para durar 80 anos, 90, sei lá quantos anos, 62, não sei quanto tempo. Né? E tem, ou seja, a manutenção. Então, eu me alimento, prana, se eu parar de respirar, eu morro. Então, eu tenho alimentação através do ar, da comida que eu ingiro e a minha energia vital. Então, isso sustenta esse veículo funcionando. Então, se eu tenho um quadro obsessor que eu carrego isso a vida inteira, então, muito provavelmente, é aquele cara que vive cansado, exausto todo dia, acaba morrendo mais cedo, porque alguém usou metade da bateria dele fora. Então, para não abusar do tempo do Arlindo e da benevolência do Admir, que já está esperando a gente aqui para entrar daqui a pouquinho, eu vou fazer mais uma pergunta só, antes da gente terminar. Você falou, por exemplo, quando uma pessoa faz um pacto com um mago negro em uma existência e agora está vivendo a vida aqui, não sabe por que está acontecendo certos problemas, porque o mago negro veio cobrar alguma coisa daquilo ali. Tem como você desfazer esse pacto e, às vezes, ou será que todas as vezes é vantajoso desfazer esse tipo de pacto? Bom, respondendo de trás para frente a sua pergunta, pode ser, se você quer continuar fazendo a mesma coisa, então não desfaça o pacto. Você era um mago do mal, você trabalha hoje vendendo, né, aqueles cartazinhos que a gente vê na rua ali, né, faça o trabalho de amarração, traga o seu amor de volta em 3 dias, né. Então, se quer continuar trabalhando, infringindo a lei do livre-arbítrio, esse mago vai ser um grande auxiliar seu, porque você já fazia isso errado lá atrás e continua infringindo a lei, não respeitando o espaço sagrado das pessoas. Né? Todo contrato pode ser desfeito. Alguns têm mais negociação, menos negociação. Dependendo da casa onde você vai ou da linha que você segue, alguns vão fazer aqueles trabalhos de despacho, que dá uma amenizada, porque ele vai usar aquela energia do despacho. A hora que acabar aquela energia do despacho, o contrato não foi desfeito e o cara vai voltar para cobrar, porque aquela energia que foi cedida ali acabou. Então a ideia é, na verdade, o que eu passo o dia fazendo aqui, né?
atendendo, parte dele é exatamente desfazendo esses tipos de iniciações, de pactos, de contratos. Tem um cara que eu chamo de obsessor CLT. Conhece o obsessor CLT? Então, naquela vida por fama, poder, dinheiro, homens, mulheres, o que você quisesse, você faz um trabalho de abertura de caminhos. E aquele mago, sei lá qual é o nome que se dava para aquele ser que fazia esse tipo de trabalho na época, te cobra uma grana violenta e você paga. E realmente foi muito bem. Se deu muito bem na vida, né? Tá lá no auge do tudo, no topo da carreira, teve uma vida nababescamente linda. Só que ali no seu contrato, né, ele falou, olha, vai custar 230 moedas de ouro. E você pagou, cara. Mas aí estava lá, né, entre parênteses, né, por mais 10 ou 20 vidas, ou por mais 1.000 ou 2.000 anos. Então você pagou só a entrada. Era um financiamento pelo BNH e você não sabia. Então, na vida seguinte, aquele funcionário extrafísico que te trabalhou para você, que te abriu os seus caminhos e fez tudo aquilo acontecer, bate na porta e fala, vem receber o salário. Por isso que eu chamo de obsessor CLT. É teu funcionário, você contratou ele lá atrás. Ele só está vindo cobrar o devido. Como ninguém acorda de manhã e fala, acho que eu vou fazer uma macumba open bar hoje. Né? Vou fazer aqui uma oferenda para não sei quem. Ninguém faz isso. Então você não sabe que tem alguém querendo te cobrar. Então ele se alimenta de que tipo de energia? Energia psíquica densa. Qual é a parte mais sensível do ser humano? O bolso. Então você é mandado embora, você faz uma aplicação e perde dinheiro, o banco quebra, né? Tua casa pega fogo, você perde tudo, né? Você se separa, sua mulher fica com tudo. Então assim, você vai ter aquela vida sempre altos e baixos, altos e baixos. Ele deixa você subir, porque a hora que você tombar, né? Quando você está andando aqui no térreo e você tropeça e cai no chão, dá uma raladinha no joelho, alguma coisa. Quando você cai do primeiro andar, do segundo andar, do terceiro andar, a queda é mais doída. E ele vai se alimentar mais. Então, essa vida que fica nesse sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, você consegue manter uma constância na vida, é um quadro obsessor clássico, né? Às vezes, de um contrato que você mesmo fez, é um obsessor CLT. Então, também tem como desfazer isso. Esse é eu diria assim que hoje eu sou um faxineiro do umbral, né? Essa é a minha função. A igreja, né, me chamaria de exorcista, mas, na verdade, eu trabalho desfazendo esse tipo de lixo que foi feito lá atrás, resgatando esses fractais que ficaram presos em dor e sofrimento, para poder integrar esse condomínio para ele voltar, né, alinhado com o síndico. Entendi. Eu gosto dos teus exemplos. Às vezes eu vejo, tipo, a parte do teu trabalho é como se fosse um advogado do astral também, né? Para você renegociar esses contratos aí, exatamente, ao sair com menos problema possível, né? Se der para desfazer um contrato. Isso, a gente vai abrir e vai negociar. Claro, dependendo do que você fez, de como fez, do que tem. Às vezes a gente pede uma moratória para essa vida, você vai continuar na próxima, se nessa que você está tão arrebentado, faz 8 vidas que você está pagando, eram 10. Então, cara, não vai ter como desfazer, vai ter que ser uma ponta. Então, vamos pedir uma moratória nessa vida para você terminar essa aqui, tomar fôlego para voltar na próxima. Entendi. Então, a gente vai negociar, é o que eu falo, é caso a caso. Você tem que abrir, olhar o que é, negociar, porque não tem como adivinhar. Não tem uma receita que vale para todo mundo, né? Dentro da sua estrutura supramonárquica, do seu eu sou, você está aqui para uma experiência única. Então, não tem receita que vale para todo mundo. A maneira de negociação é a mesma, então, caso a caso. Entendi. Maravilha, cara. Foi muito bom a tua participação aqui com a gente hoje. O pessoal que quiser entrar em contato com o Arlindo aí, o @iesc.sp lá no Instagram. E fico bem feliz de você poder participar com a gente nesse horário aqui do 14º Congresso. E a gente se vê em breve. Obrigado mesmo por você estar aqui, viu? Eu que agradeço, então, a oportunidade de estar aqui. Agradecer o pessoal aí que está online com a gente. E qualquer dúvida é só mandar. Beleza, até a próxima. Tudo de bom. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente.